Bom dia, pessoal. Bom dia, audiência. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Ritmo Certo Podcast, um podcast sobre o universo da corrida, tá? Então, hoje a gente vai tratar aqui de um tema que ele é muito importante para todos os esportes, inclusive a corrida, que é a análise, né, de resultados, as análises, as avaliações feitas antes de iniciar um processo de treinamento e até mesmo as avaliações que elas são usadas para monitorar o atleta durante esse processo de treinamento, né? Então, as iniciais e aquelas que são feitas durante o processo de treinamento. E para falar um pouco sobre esse assunto de avaliação, a gente está aqui hoje com o Mário. Tá? O Mário é mestre em ciências pela Universidade Federal de Uberlândia e gostaria então que o Mário falasse um pouquinho para a gente qual que é a história do Mário em relação à parte esportiva. Sei também que hoje o Mário trabalha dentro do clube, um clube que é o maior clube dentro de Uberlândia e um dos maiores do país e da América Latina, que é o Praia Clube. Então, Mário, fala um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, tanto de sua trajetória dentro da parte acadêmica, como da parte profissional também envolvendo o esporte. Ok. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Matheus. Eu comecei a minha formação inicial na parte de exatas, de física, né? Minha primeira formação foi física. Depois eu especializei um pouco em biomecânica. Fiz um mestrado em biomecânica, na parte de engenharia biomédica. E também me graduei em educação física, né? Que foi sentindo essa necessidade. E fiz um curso e formei também em educação física, complementando assim a minha formação na parte de avaliação. Eu estou na universidade como pesquisador no laboratório de movimento humano já fazem 10 anos. Eu comecei lá através de um concurso, né? Eu era da área da física e em 2019 eu iniciei com algumas corridas, né? É até interessante que a minha filha fazia balé em frente ao Parque Sabiá, eu não corria. E como era 1 hora o tempo que ela gastava para fazer a aula dela, e eu ficava ali à toa, falei, vou dar uma caminhada no Parque Sabiá, não conhecia nem o parque, para poder passar o tempo. E aí eu começava aí, mas com 1 hora não dava tempo eu fazer uma caminhada de 5 quilômetros ali. Aí eu falei, vou ter que correr para dar tempo. Aí comecei a corria 200 metros, caminhava, corria até que eu fui adquirindo a condição de corrida, né? E aí em 2010 eu fiz a minha primeira corrida da caixa, foi dentro do Parque Sabiá, daí então eu fui aumentando, seguindo, fazendo 10, 21 e foi seguindo a corrida como esporte. E 2015 eu já estava bem dentro das corridas, foi quando surgiu esse concurso da universidade. E eu prestei, passei e subi. Mudar minha atividade, que eu trabalhava com outras coisas, trabalhava na área de construção civil, transporte, e para mim foi assim um desafio sair do que eu estava e fazer uma coisa diferente, né? Aí eu comecei entrei na universidade, fui aprendendo, fui passando para essa parte, o meu conhecimento era bem maior na parte de física, que é uma parte muito importante nas avaliações, e depois fui adquirindo conhecimento, fazendo mais, aumentando a formação e segui nessa área. Hoje eu já sigo bem na parte de avaliação lá, a gente trabalha também como pesquisador no Sintesp, que é o Centro de Inovação de Esportes Paralímpicos, que fica aqui em Uberlândia, é um laboratório da universidade na área de engenharia mecânica, que desenvolve equipamentos para o esporte paralímpico. E assim que eu entrei na universidade, eu trabalhava com o professor Silvio, né? Que é um doutor em biomecânica. E nós começamos a fazer avaliações da natação paralímpica, dos atletas de natação paralímpica. E aí foi onde eu comecei a acompanhar mais de perto a modalidade e dentro do Praia Clube, né? Que é onde ocorria esses treinamentos, houve em 2021 o presidente lá, Guto, me convidou para fazer parte como na diretoria de esportes lá, do esporte paralímpico.
Aí eu fiquei lá por 3 anos no Esporte Paralímpico e hoje eu fui convidado para fazer parte como diretor-geral de esportes do Praia. Uma das atividades que nós estamos desenvolvendo lá agora é desenvolvendo o Departamento de Ciências de Esporte do Praia Clube, que é um departamento que vai unir a pesquisa a todas as modalidades, né? Não só na corrida, mas também na parte de avaliação do vôlei, de todas as modalidades geral, do Paralímpico. É isso aí. E Mário, então, como o Mário pôde falar para vocês, o Mário ele é praticante de corrida, então ele é uma pessoa que já pratica corrida há muitos anos. Há 15 anos. Há 15 anos. E o Mário, também, o mestrado do Mário foi na área de corrida, foi na avaliação de corredores. Isso, correto, Mário? Correto. E agora é da Diretoria Geral de Esportes do Praia e tem trabalhado com essa parte de avaliações. O Praia tem se destacado aí no cenário nacional, nos esportes. E eu queria que você trazesse um pouquinho para a gente, né, dessa parte de avaliação. Então, hoje, o que o Praia, nas avaliações, o que vocês implementaram e tem lá de avaliação nos esportes, né, incluindo a corrida, e que tem gerado resultado? Tem conseguido melhorar a performance desses atletas? Você tem algumas rotinas de avaliações que você pode passar para a gente, falar um pouco sobre isso? Sim, falar um pouquinho do meu mestrado. Meu mestrado foi na área de corrida, biomecânica da corrida. Eu fiz uma pesquisa com 120 corredores. Nós avaliamos a performance em esteira, dividimos em grupos, tínhamos atletas de 18 até 78 anos. Dividimos em vários grupos e avaliamos como que é a mudança da biomecânica durante o envelhecimento. Então, nós fizemos várias avaliações, que era corrida em pista, via performance. Nós fizemos avaliação corporal para ver a parte de composição corporal, quantidade de gordura, massa magra. Fizemos avaliação de salto vertical também e uma avaliação dos movimentos na esteira, sendo filmado com um sistema 3D, de câmeras 3D. Avaliamos tudo isso e conseguimos ver como que funciona a mecânica do movimento na corrida durante o envelhecimento. Então a gente vê que realmente existe alguns músculos, devido à sarcopenia, que você vai perdendo força e você vai mudando um pouco. Isso trouxe o quê? Algumas possibilidades de treinamentos que você consegue manter a sua condição de corrida em condição de você mesmo tivesse uma idade mais avançada, mas tentar correr com uma condição de uma pessoa mais jovem. Então, alguns treinos de força, alguns treinos aeróbicos conseguem melhorar um pouquinho essa condição. Ótimo. Quanto ao Praia Clube, hoje dentro do Praia, no Departamento de Ciência, a gente já está acompanhando, por exemplo, na Superliga. A gente, não sei se você assistiu, sempre que termina os jogos, você vê eles retirando aquele aparelhinho que fica nas costas das meninas lá. Hoje a gente avalia durante tantos treinos como as competições, as quantidades de salto, altura, quantidade de movimento, a velocidade, mudança de direção, os movimentos explosivos, tudo isso que elas fazem, as meninas da Superliga, a gente tem acompanhado isso em tempo real e isso nos ajuda muito, principalmente o técnico, a tomar decisões durante o jogo, em tempo real, e também ajuda na preparação dos treinos, que é o mais importante. Então você consegue controlar o volume de treino dessas atletas, porque, por exemplo, tem atleta que às vezes não joga, então ela tem um volume menor do que jogou. Então você precisa melhorar isso no próximo treino. Então a gente faz o controle, o volume de treino delas em cima das avaliações que é feito no dia a dia. Então, para vocês terem a noção, né, o quanto é importante essa avaliação e esse monitoramento durante o processo de treinamento. Então o Mário está trazendo aqui para a gente o exemplo da equipe feminina do vôlei do Praia Clube, né, que é uma equipe que está participando sempre de final, diversas finais, e eles fazem esse monitoramento, né, pós-jogo, pós-treino, para acompanhar aquela atleta que precisa aumentar ou diminuir o volume de treino. E da mesma forma na corrida, né? Então a corrida, assim como
o vôlei, a gente tem vários fatores que podem ser avaliados durante a corrida. Um desses fatores, né, até que o Mário fez o estudo durante o mestrado dele, queria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto, que é a oscilação vertical. Então, o Mário teve alguns resultados interessantes que ele já tinha me passado, mas a oscilação vertical, para quem não conhece um pouco, ele é um fator que, principalmente, ele tende a ser maior no indivíduo mais jovem e é um fator que prejudica a economia de corrida. Por que ele prejudica? Porque o indivíduo ele tende a saltar mais, a sair mais daquela posição de centro e isso vai consumindo mais energia, gerando, às vezes, uma piora da performance. Mas eu queria ouvir do Mário o que ele teve de achado, né, no mestrado dele, que ele avaliou essa característica, o fator, né, que é a oscilação vertical, e o que ele achou da diferença entre jovens e idosos e o que ele pode falar para a gente sobre esse tema. Ô, Matheus, na verdade foi o seguinte, o deslocamento vertical é aquele deslocamento que você faz entre uma passada e outra, né? Que independendo da velocidade, quanto mais rápido você faz a corrida, menor é esse movimento, esse deslocamento. O que a gente descobriu ali é que com a idade, esse movimento ele muda em relação ao ponto zero. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, que está em repouso, parado, pega ali a posição do marcador ali do ponto zero dele. Um jovem, quando ele está correndo, ele está sempre saltando. Ele pega daquele ponto zero para cima. Ele está sempre nesse movimento. Com o envelhecimento, isso vai mudando. E os idosos com mais de 60 anos, eles já correm para baixo, como se fosse agachando. Então eles vão jogando, eles não conseguem mais saltar e vão começando a fazer essa compensação agachando um pouco mais a situação. Então o que a gente conseguiu fazer isso é melhorar com que as pessoas mais idosas consigam ter um fortalecimento para tentar manter isso. Que isso é o que você falou, acaba tendo um consumo maior de energia. A pessoa, porque ela acaba aumentando o tempo de contato. Quanto maior o tempo de contato, menor a performance e maior o consumo energético. E entrando um pouco nessa parte das avaliações, né? Você, no mestrado, tinha feito a avaliação da oscilação vertical. É uma avaliação que a gente normalmente faz também para ver com o atleta se é uma possível, né, atleta de corrida, se é um possível local onde ele está perdendo ali consumo. Mas a gente tem outras avaliações, né, como avaliação de pista. Né? Quando vocês fizeram essa avaliação de pista e esteira nos atletas, vocês viram alguma diferença da performance dele na pista, performance dele na esteira? O que você pode falar para a gente em relação a isso também? Tem uma diferença da performance na esteira com a pista. O que acontece? Que na pista, você está livre para fazer aquele ritmo. Então, de acordo com quando você vai cansando, você começa a diminuir um pouquinho. E isso altera também a sua mecânica de corrida. Na esteira, como você está com a velocidade fixada ali, você tem que manter aquilo, senão você cai da esteira. Então, tem uma tendência a pessoa tentar, ela compensa, quando ela vai cansando, ela não consegue manter o comprimento, ela vai diminuindo o comprimento da passada e vai compensando isso na frequência. Então, a tendência da pessoa na esteira é aumentando a frequência com diminuição do comprimento de passada. Na pista, não. Na pista, ele vai diminuindo os dois. De acordo com o cansaço, ele não mantém mais aquele ritmo. Às vezes, ele tenta manter o ritmo pelo relógio, mas ele acaba tendo uma tendência a diminuir tanto a frequência quanto o comprimento. Então, para aqueles que estão iniciando na corrida, eu acho que essa pergunta, essa resposta do Mário, ela é muito importante, até para a gente entender um pouco do treino e de algumas coisas que a gente pode até utilizar em avaliações para melhorar a nossa performance, que é o seguinte. Olha o que o Mário passou para a gente, que legal. Na pista, quando o atleta está desempenhando ali uma avaliação,
que pensa que a avaliação é o momento onde ele vai dar o seu máximo. Ele inicia com uma frequência e um comprimento de passada, e ao finalizar, ele perde tanto o comprimento como a frequência. Na esteira, não. Na esteira, pelo que o Mário passou pra gente, e é o que a gente consegue visualizar também no dia a dia, é que o atleta, quando ele vai cansando, ele diminui o comprimento de passada e aumenta a frequência. Então, por que isso é interessante? Porque a gente já sabe que a frequência de passada ele é um componente importante para a economia de corrida. Né? Então, quanto maior a frequência de passada, tende a ser menor o gasto energético. Então, o atleta ele é mais econômico. E aí tá aí uma possível sugestão para aqueles treinadores ou para aquele atleta que observa, né, por medida de GPS, dos relógios, que ele tá com a frequência de passada alta. Então, se ele tá com a frequência de passada baixa, se ele tá com a frequência baixa e um comprimento alto, talvez o treinamento em esteira para ele pode ser uma boa alternativa para ele melhorar. Uma ferramenta boa para ajudar a treinar. Sim. Porque a gente, na corrida, sempre você tem uma tendência a sair um pouco mais forte no começo, que você está descansado. Então, você sai com a frequência mais alta, um comprimento mais alto, e vai cansando e vai diminuindo isso. Na esteira, você consegue controlar isso um pouco mais. Então, você consegue treinar o atleta a sair um pouco mais tranquilo para manter esse ritmo por mais tempo. Então, essa é uma estratégia que atletas utilizam muito no treinamento. Usa a esteira para treinar o ritmo, né? Às vezes o atleta não usa muito relógio, às vezes não tem um pouco de dificuldade. A esteira ele vai conseguir memorizar esse ritmo de prova. Muito legal. Mário, falando um pouco sobre outras avaliações físicas, hoje lá no Praia, né, dentro da instituição esportiva, o que vocês têm utilizado mais nessas avaliações iniciais? Vocês fazem avaliação antropométrica? Então você falou um pouquinho do mestrado também, que vocês avaliaram a parte de antropometria, né? Para quem não sabe, a antropometria é quando a gente faz as avaliações de medidas de perímetro, né? De circunferência do atleta, faz medida de peso corporal, também medida de composição corporal, né? Para saber quanto ele tem de percentual de gordura, percentual de massa magra. Além dessas, se vocês têm feito esse tipo de medida, quais medidas biomecânicas vocês têm feito também? Hoje a gente faz praticamente, né, são as 4 principais medidas, que é a medida de composição corporal, que é percentual de gordura, percentual de massa magra. A gente faz um percentual segmentado, então a gente vê braço, vê abdômen, vê perna, vê isso separado, não é só você ver um percentual de gordura. Então você tenta ver de acordo com a modalidade. Então um corredor precisa ter uma massa magra alta nos membros inferiores, então a gente olha isso também. Vê a parte de gordura. A gente tem também avaliação biomecânica, que se avalia os movimentos. São algumas medidas, você tem medidas aí qualitativas e quantitativas, né? As medidas qualitativas são aquelas que você usa através de imagens e você vê o movimento. Então você vê um tipo de pisada, uma postura. Isso são coisas mais técnicas, são avaliações qualitativas. Quantitativas já são aquelas que você consegue mensurar. Então, um comprimento de passada, uma frequência de passada, uma frequência cardíaca, são medidas quantitativas. Na parte de avaliação fisiológica, a gente tem alguma coisa também lá hoje, já estamos iniciando. A gente terceiriza um pouco, mas a gente já faz parte de VO2, eu acho que é uma avaliação importantíssima para a corrida, para quem está começando, né? Você saber qual é a condição inicial daquele atleta, mesmo fazer o acompanhamento disso, né? A gente faz esse tipo de avaliação. E a gente faz também algumas avaliações de força. Então a gente faz isométricas e principalmente avaliações no isocinético, que é um equipamento que você consegue medir a força com a velocidade pré-determinada. Hoje a gente tem uma parceria com a universidade e a gente usa os equipamentos do laboratório da universidade para fazer essas avaliações. Então, por exemplo, o pessoal da fisioterapia utiliza muito isocinético para ver se existe assimetria de membros. Então, por exemplo, um atleta que tem uma força maior com a perna direita e outra com uma força menor na perna esquerda,
ele está sujeito a ter uma lesão. Então, isso você diminui o risco de lesão. Se você consegue fortalecer aquele membro que está mais fraco e equaliza isso, você consegue diminuir o risco de lesão, que é uma coisa importantíssima hoje no esporte. Então, pessoal, fica aí a dica quando a gente fala de avaliação, né? Então, a gente iniciou falando para vocês que a gente abordaria esse tema de avaliação inicial e o monitoramento. Então, quando a gente pensa em avaliação inicial, como o Mário está trazendo de forma muito clara aqui para a gente tem as avaliações iniciais tanto para prevenção de lesão, né? Igual ele trouxe sobre os testes de força. Então, o teste de força antes da gente começar um período de treinamento, ele é super importante para a gente identificar isso, né? Se tem assimetria de força, o que eu preciso trabalhar mais e qual músculo eu preciso trabalhar melhor, né? Visto que a gente já tem na literatura alguns músculos, né, algumas relações que são importantes, isso traz para a gente o que deve ser trabalhado, né, em relação à força, prevenção de lesão. E o Mário trouxe também muito bem em relação à parte do consumo de oxigênio, né? Então, o consumo de oxigênio, assim como alguns também utilizam os valores de lactato para fazer a prescrição do programa de treinamento, né? Principalmente na área da corrida, são fatores importantes, né? Fatores importantes para a performance, tanto o VO2 máximo como o limiar de lactato. A gente sabe que eles são fatores importantes para performance e até predição de vencedor, de quem vai conseguir chegar mais na frente em uma competição. O importante é você ter uma meta, né? Então você faz uma avaliação inicial para detectar como que está o atleta, ou no caso do corredor iniciante, né? É importantíssimo. Um profissional de educação física que tem esse conhecimento, não é simplesmente você fazendo e vai montar a sua planilha. Eu acho que o conhecimento do profissional de educação física é importantíssimo, ele sabe fazer essas relações, essas avaliações. Então, o que eu acho importante é a pessoa faz inicialmente uma avaliação inicial, ele traça as metas e vai acompanhando aquilo. Então, o que a avaliação vai te dar e o monitoramento? Vai te dar o caminho que você está indo para atingir aquela meta. Então, às vezes, você acha que você faz um teste com o atleta ali e melhora alguma coisa no treino, muda o tipo de treino, faz um HIIT, faz um intervalado. Isso você vai conseguir mensurar o quanto isso foi importante no treinamento. Então, você precisa melhorar o VO2 de um atleta. A gente tem, por exemplo, lá na universidade, a gente utiliza um ergospirômetro, que você põe a pessoa na esteira, faz um incremental, você consegue ver um VO2 direto, mas é um equipamento caro, difícil, isso é para quem está no laboratório, não é disponível para todo mundo. Mas existem alguns métodos de predição que você pode fazer. Você pega um voluntário ali, o atleta, põe na esteira, vai fazendo aquele incremental, pega aonde ele chegou e faz as contas, que você consegue hoje ver aí uma predição, e estimar mais ou menos aquele VO2 dele. Desde que você mantenha o mesmo protocolo, né, que é aquela metodologia da mesma maneira, você consegue ver a evolução. Às vezes aquele dado que você está pegando não é real, o VO2 real. Mas ele te dá uma direção, e se você fizer sempre da mesma maneira, você consegue saber se ele está evoluindo para melhor ou não. Então é importante que ele tenha uma meta, e dentro dessa meta, que ele vai aumentando, melhorando, ele faça esse monitoramento para ver o que está melhorando ou não. Então ele faz uma avaliação, faz uma intervenção no atleta, nós vamos mudar o seu treinamento, mudar a sua periodização, alguma coisa. Reavalia. Melhorou? Deu certo, vamos continuar. Piorou? Muda aquilo, vamos ver o que pode ser feito para melhorar a performance do atleta. Então as avaliações são muito importantes para você ter um norte de o que você está fazendo e o resultado real daquelas intervenções, do treinamento, da metodologia. Pessoal, acho que isso aí, para quem está iniciando, é importantíssimo, tá? O que o Mário está falando sobre a importância da avaliação e dessas avaliações, tanto iniciais como o acompanhamento, vocês têm que pensar o seguinte: para você detectar, igual o professor Guilherme teve aqui em outro episódio, para falar sobre métodos, e aí casa muito bem, que é o seguinte: como que você vai saber o que você precisa melhorar se você não avaliou? Então, primeiro você precisa avaliar e identificar o que você precisa melhorar.
identificando o que você precisa melhorar, é o que o Mário falou. Você vai fazer o acompanhamento com outras avaliações, né? Buscar um método adequado para aquilo que você precisa melhorar. Então, se você precisa melhorar o VO2, você vai buscar métodos de treino na corrida para melhorar o VO2. Você precisa melhorar a resistência, a durabilidade, você precisa melhorar o limiar anaeróbico, você vai buscar métodos de treino que visam melhorar essa capacidade. E aí vai fazendo um acompanhamento periódico para ver se realmente o método que foi colocado, né, a intervenção que foi feita, conseguiu levar você daquela avaliação inicial até onde era o seu objetivo. Depender disso, do objetivo. Se você vai iniciar uma corrida, não, eu quero saúde. O que eu quero? Quero emagrecer, eu quero ser um atleta, quero fazer uma maratona. Então, dentro daquele objetivo seu, você vai traçar as metas e fazer as intervenções necessárias ao monitoramento para poder atingir aquela meta. Então, se você quer perder peso, você tem que controlar, fazer uma avaliação de composição corporal periodicamente, fazer as atividades específicas para você ganhar massa magra e perder massa gorda. Então, as avaliações vão te dar uma informação de como que está o andamento do processo. Que se você for fazer sem avaliação, você acha às vezes que você olha só na balança, eu estou perdendo peso, mas se você estiver perdendo massa magra, não é saudável. Então, as avaliações vão te dar informações precisas dos resultados do que está sendo feito no seu treinamento. Isso. E uma coisa interessante que o Mário trouxe também foi em relação ao custo da avaliação, tá, pessoal? Então aqui quando a gente fala do Praia Clube, é um clube que tem condições de investir em avaliação e pode investir alto. Para o atleta, às vezes, que está iniciando, é mais difícil fazer esse tipo de avaliação. Mas, como o Mário mesmo trouxe, existem avaliações que elas são preditivas. Então, elas são baseadas em outras, né, que a gente chama de padrão ouro, mas que também podem dar um bom resultado para a gente. E existe avaliação na corrida, até mesmo na corrida em pista, que a gente consegue determinar VO2, consegue avaliar outras capacidades. Você poderia falar para a gente um pouco do teste de pista que vocês fizeram? Por exemplo, o teste de pista a gente utilizou para calcular o VO2, o teste de Cooper adaptado. O teste de Cooper, inicialmente é um teste de 12 minutos. Então você vê a distância que a pessoa percorre em 12 minutos. Só que aí você tem que, acaba os 12 minutos, você tem que medir a distância. O Cooper adaptado é o contrário. Você fixa a distância, então nós pusemos 2.400 metros e via o tempo que ele gastava para percorrer os 400. Então é mais fácil de você fazer essa avaliação e depois que você tem o tempo e a distância, através de algumas fórmulas, você consegue predizer ou então ter uma estimativa do VO2. Você utilizando o peso da pessoa, algumas variáveis, você consegue fazer uma predição do VO2. Então é muito mais barato do que você colocar a pessoa dentro de um laboratório com massa, célula de oxigênio, que é caríssimo. Mas se você fizer essas medições da mesma maneira, sempre mantendo o mesmo protocolo, você vai ter uma relação realmente do que aconteceu, se realmente houve evolução ou não. Então, fica aí a dica, pessoal. Mesmo que você não tenha à disposição, às vezes não tenha condição de pagar um exame, né, ergoespirométrico, que é um exame mais caro, existe o teste de Cooper, como o Mário falou, que é um teste de 2.400 metros. Você consegue fazer numa pista, você consegue cronometrar o seu tempo e ter valores aí importantes para que você consiga ir acompanhando. Você pode fazer o incremental na esteira também. O incremental na esteira, bem, sim. Desde que você mantenha sempre o mesmo padrão, o mesmo protocolo. O mesmo protocolo. Mário, entrando um pouquinho na parte de... Então a gente já conversou bastante sobre essa parte da avaliação inicial e das avaliações subsequentes, né, para conseguir identificando os monitoramentos. Aí eu queria conversar um pouco com você agora sobre essa parte. Você até trouxe o ponto, né, do Praia Clube, que eles vão avaliando ali, muitas vezes nos jogos e nas sessões de treino, um tipo de avaliação para identificar essa parte de redução, de volume de treino, uma avaliação mais direta para modificar as sessões. Hoje, dentro do Praia,
Vocês têm feito essa avaliação mais baseada em frequência cardíaca, percepção de esforço? Do que se trata essa avaliação e o que vocês avaliam para conseguir identificar o que mexer ou o que não mexer? Assim, eu deixo o atleta recuperar mais, eu posso dar uma carga maior de treino? Bom, hoje uma modalidade que está bem avançada dentro do Praia Clube é a natação paralímpica, né? A gente vê pelos resultados. Sim. A gente faz bastante avaliações com eles. A gente faz avaliação diariamente, 2 vezes por semana, a gente faz salto vertical, para a gente ter uma predição de como que ele está. Então, normalmente a gente faz na sexta e na segunda. Então, você vê como que foi a carga de treino durante a semana e como que foi o descanso dele. Às vezes você tem um treinamento já mais forte na terça-feira. Se ele chega na segunda e não consegue atingir aquele nível, a gente muda o treino. Por exemplo, o que acontece? Às vezes o atleta tem uma carga de treino muito forte. O salto vertical, quando você faz a avaliação e faz o monitoramento, o atleta normalmente vai manter sempre aquele padrão. Um atleta que salta 40 centímetros, ele sempre vai saltar 40, vai variar muito, 41, 42, 38, 39, não muda muito. Quando ele está com overtraining, está cansado, isso vai caindo. E a gente monitora o tamanho dessa queda. Por exemplo, se ele está 40 e chega lá e saltou 30 centímetros, é uma queda grande. A gente vê que ele não está apto para fazer um treino forte. Então a gente diminui o treino dele daquele dia, daquela semana, até reavaliar, até quando ele chegar na normalidade dele. Porque senão você vai treinar um atleta numa condição ruim, na verdade você vai destreiná-lo. Você vai treiná-lo numa condição pior, que não é o que a gente quer. A gente quer que ele sempre treine na condição melhor. Então os treinos de alta performance sempre ocorrem na condição máxima do atleta. A gente faz também algumas avaliações de VO2, que é interessante para a gente saber como que está a condição cardiorrespiratória. E mensalmente a gente faz avaliações do nado atado, que é uma célula de carga. Ele vai nadando, amarrado, preso na borda da piscina. A gente vê o quanto que ele faz de força isométrica. E faz algumas outras avaliações isocinéticas para ver a questão de corporal deles, composição corporal, também a gente faz com um nutricionista. Então, é legal essa parte que o Mário entrou do salto vertical, pessoal, para a gente entender o seguinte, né? A gente falou aqui das avaliações iniciais e monitoramento, então isso tem muito a ver com a performance, né? Como o Mário falou, o início e o objetivo. Então, de onde o atleta parte e qual é a meta dele. E a gente tem também essas avaliações, que são as avaliações, no caso, igual o Praia tem feito com a natação, que são avaliações semanais. São avaliações para identificar como que o atleta está em relação, como que ele está suportando aquela carga de treino, né? Então, além dessas avaliações para identificar início e objetivo, né, para observar se o objetivo está sendo atingido, é importante também a gente fazer essas avaliações que identificam como que o atleta está recebendo a carga. Então, o salto vertical, como ele passou aqui, é uma ferramenta simples de utilizar, não é uma ferramenta tão complexa. Hoje a gente tem alguns aplicativos de celular que conseguem fazer essa avaliação, né? E que você consegue identificar se durante a semana, às vezes, aquela carga de treinamento ela foi muito pesada e o seu nível de desempenho caiu e você precisa depois começar um pouco mais leve e não exagerar no treinamento. E isso vai te ajudar a não entrar num overtraining, não ter algum tipo de lesão por causa de excesso de carga, né, Mário? A variabilidade da frequência cardíaca também é bem utilizado hoje. A gente já tem alguns aplicativos que a gente consegue monitorar isso. Isso é feito diariamente. Todo dia de manhã os atletas mesmos fazem a leitura e mandam no aplicativo do preparador físico para ver como que está a condição da variabilidade da frequência cardíaca, para ver como que está a condição dele cardiorrespiratória, né? Então, assim, são duas ferramentas simples e que ajudam no dia bastante. A dia, né? Ajudam principalmente na prescrição do treino da semanal ali, né? No microciclo. Mário, você tem algumas ferramentas, né? Além dessas que a gente já conversou, tem algumas outras ferramentas que você acha que hoje você conhece no universo da corrida, seja avaliando, seja até mesmo como praticante, que você gostaria de
indicar ou de trazer aqui para os nossos ouvintes que elas são importantes, elas conseguem trazer resultados interessantes para ele fazer essa avaliação inicial ou fazer um monitoramento? Eu acho que hoje ferramentas simples, hoje com esses relógios que tem hoje em dia vestíveis, te dá muita informação, né? Mas as principais para o corredor que quer ter uma melhora de performance, ele tem que olhar muito para o comprimento de passada, a frequência de passada e principalmente o tempo de contato. Quando você diminui o tempo de contato, automaticamente você vai melhorar a sua performance. O tempo de contato é o tempo que você fica ali no chão para você dar o impulso. O que faz você aumentar o comprimento de passada não é você ter as pessoas acham assim, a pessoa tem uma perna longa, ele vai ter um comprimento longo. Não é isso. Tem pessoas que têm as pernas curtas, mas tem um comprimento longo. Por quê? Porque ele aplica muita força no solo e consegue ter uma fase aérea muito longa. Então, essa parte é importante. Se você conseguir medir isso, mensurar, às vezes você ganha 2 centímetros em cada passada, e isso numa maratona você vai dar 40 mil passos, vai te dar uma vantagem muito grande. Então, você monitorar isso e conseguir melhorar o seu comprimento de passada, talvez a frequência também, é uma opção muito boa. O que acontece? A gente vê muito também uma simetria. Às vezes a pessoa teve uma lesão há muito tempo atrás na perna, no joelho, alguma coisa, e não foi bem tratada. Quando você vai avaliar, você vê que uma perna tem uma passada de 1,80 m, a outra tem 1,70 m. Então você detecta isso, você passa a fazer uma fisioterapia, uma intervenção naquela perna que está com aquele músculo que está um pouco com menos força, e você consegue igualar isso, vai te melhorar também. E talvez também você passe a fazer esses treinamentos na esteira, você consegue fazer avaliações utilizando a velocidade fixa da esteira, é uma variável que você já consegue controlar. Então, você controlando a velocidade na esteira, você consegue fazer algumas avaliações ali de comprimento, você consegue contar, se eu fiz estou aqui numa velocidade de 10 km por hora, vou pegar 1 minuto e vou contar quantas passadas eu vou dar. Se você tiver essa conta, você já consegue saber qual é a sua frequência e qual é o seu comprimento. Porque você percorreu a distância que a esteira te informa, naquela velocidade, você tem o tempo que você gastou, você consegue todas essas variáveis sem precisar nem mesmo de um relógio. E fazendo um vídeo, eu conseguiria também, né, para o atleta que está iniciando, com um vídeo na esteira, ele consegue fazer essas medidas, ele consegue ver também essa diferença do comprimento de uma perna para outra. O vídeo é mais utilizado para as análises qualitativas. Você vê o tipo de pisada, tipo de entrada na pisada, se tem uma inversão, como que ele está pisando. Isso ajuda muito. Agora, para você fazer uma análise de comprimento de passada, de frequência na esteira, já é um pouco mais complicado. Você vai ter que fazer uma calibração ali, quer dizer, você vai transformar aquela imagem, os pixels, em centímetros, usar um aplicativo para você pegar aquela imagem e fazer essas avaliações. Aí você vai precisar de uma câmera já de qualidade, que tem uma quantidade de frames, a quantidade de fotos que ela vai tirar por minuto maior, para poder você conseguir enxergar isso. Mas talvez a utilização de um relógio ou de algum outro dispositivo seja mais fácil. Então, é bom para vocês entenderem. Então, às vezes, sofisticar demais pode não ser interessante. Às vezes, só fazer a contagem mesmo, determinar um tempo e fazer a contagem vai te dar um resultado mais interessante do que você tentar fazer de outra forma. Mário, lá, né, em relação ao praia, em relação à sua experiência como corredor também, e até mesmo no mestrado que você fez com os corredores, o que você vê como qual que você vê como importância, né, o quão importante é para esse processo de avaliação, seja avaliação pensando no resultado, pensando no objetivo, seja a avaliação também quando a gente vai pensar para acompanhar a carga de treinamento, né, o quanto o treino está sendo intenso e tudo mais.
do feedback do aluno. Então, assim, o quanto o feedback do aluno ele é importante para a gente fazer uma associação com esse monitoramento também. A percepção de esforço do corredor é muito importante, né? É o que a gente sente ali, ó, isso foi pesado ou não, isso com o tempo você vê que os atletas aí de alto rendimento, eles conseguem te passar essa informação bem precisa. Você vê que às vezes a gente faz uma avaliação de carga do atleta e a hora que você faz a PSE dele, realmente bate. Então, apesar de ser uma coisa subjetiva, mas ela é bem precisa. Eu acredito que para quem está querendo performance, tentar primeiro pegar um profissional de educação física que vai te encaminhar essas coisas, né? Não dá para você fazer tudo. Você ser o atleta e o treinador ao mesmo tempo, isso não funciona. Você tem que ter alguém para te acompanhar, pegar seus objetivos e vai te ajudar ali. Então, o que eu indico para todo mundo que está começando, que já está, é que procure uma assessoria, procure um profissional de educação física, uma pessoa que tem condição de te encaminhar, de fazer essas... principalmente, analisar essas avaliações, porque uma coisa... Fazer avaliação não é complicado, o mais difícil é você entender aqueles resultados. Você pegar o resultado de uma avaliação, ver o que está acontecendo ali e implementar isso no treinamento do atleta é que é o grande desafio. E às vezes você faz avaliações, você tem aquele mundo de número, aquele mundo de informação, mas se o treinador não souber implementar aquilo, corrigir aquilo ali, de nada vale. Sim. Então, para quem está iniciando, como o Mário disse agora, né, as avaliações, a gente viu aqui a importância delas, seja para quem está iniciando, para um atleta profissional. Então, a avaliação ela é uma ferramenta muito importante, tanto para determinar que rumo a gente está tomando, né? Se você está conseguindo alcançar o objetivo que foi traçado, como para identificar como que está como o atleta tem recebido aquela carga. Mas são tantas informações, né? Tantas informações, seja nessa avaliação para acompanhar o resultado, o objetivo dele, como nas avaliações para acompanhar a carga de treino, que muitas vezes, para quem é um atleta amador e quer fazer o papel de próprio treinador, pode não ser tão interessante. Então é muita informação, são muitos dados, ele pode acabar se atrapalhando nesse caminho e não conseguir levar para uma intervenção correta. Então a busca por uma assessoria, a busca por um profissional, ela é importante nesse sentido, né? De você deixar esse trabalho com alguém que está ali simples para fazer somente essa parte, né? Fazer a parte de avaliar quais são os resultados das suas avaliações iniciais, de monitoramento, e determinar, né, junto com o atleta, conversando com o atleta, qual a melhor estratégia para adotar no processo de treinamento, né, Mário? Isso mesmo, né? Porque a questão nutricional, você precisa de um nutricionista. Sim. Ele estuda ali, formou, aprendeu, ele vai te dar o melhor caminho. Da mesma forma, o profissional de educação física vai te mostrar o caminho, fazer a sua periodização, evitar, porque a gente, por mais que você veja YouTube, veja alguma informação, pega uma planilha, cada pessoa é individual. Você não pode usar o treinamento de uma pessoa que está numa condição diferente da sua da mesma maneira. Então, às vezes, as pessoas têm uma tendência a pegar um treinamento, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Nem sempre é assim. Às vezes, o que dá certo para uma pessoa não vai dar certo para outra. Então, é importante que o profissional de educação física acompanhe, faça aquelas avaliações, mostre. Quando você mostra para o atleta, para o seu corredor, a evolução que ele está tendo ganho de massa magra, perdendo gordura, que ele está tendo uma qualidade de vida melhor, que ele está tendo um desempenho melhor, você fideliza o seu atleta com você, porque você está mostrando para ele o resultado real. Então, a avaliação consegue te mostrar isso, a evolução que você está tendo. Enquanto que se você não fizer avaliações, a pessoa pode se sentir bem, às vezes se sente cansada, ou falar, acho que não estou melhorando tanto. Às vezes a pessoa ganha muita massa magra e fala, estou aumentando de peso, estou engordando. E não é isso que está acontecendo. Então as avaliações te mostram isso. E, Mário, a gente está indo aqui para os nossos finalmentes. E eu queria que você trouxesse para a gente um exemplo, mesmo que esse exemplo não
seja no mundo da corrida, mas que vocês lá no Praia, né, onde você hoje é o diretor-geral de esportes, vocês observaram que a avaliação ela foi muito importante, seja para prevenção de lesão, seja para melhora de desempenho de algum atleta, onde você conseguiu observar que realmente aquela avaliação ela mudou o rumo do treinamento e mudou a performance dele. Nós temos alguns exemplos lá, por exemplo, na parte do Praia hoje, é uma referência nacional do atletismo, né? Praia é campeão brasileiro na base e vice-campeão. Entramos há 3 anos apenas no atletismo, já é referência nacional. E o Praia mudou um pouquinho a mentalidade do atletismo nacional. O que o atletismo é feito hoje? Eles pegam os atletas que estão no ranking, no topo lá, e começam a investir neles. Então fazem avaliações, monitoramentos somente dos atletas que já estão no alto rendimento, que já estão ranqueados, são atletas olímpicos. E eles não estão olhando muito para a base. O atletismo nacional hoje, a gente tem atletas que estão no sub-18, sub-16, que a gente sabe que esses atletas são seus atletas que vão estar na ponta daqui 4 anos, daqui 8 anos. Então, Los Angeles, quem vai estar em Los Angeles é quem hoje está na base. E existe a necessidade de você investir nesses atletas. O Brasil hoje não investe muito nesses atletas. Então, Praia, os clubes em geral, estão começando a fazer esse trabalho. Então, é fazer as avaliações, o monitoramento dos atletas de base, uma formação boa, para que daqui 4 anos eles cheguem com excelentes condições nas próximas Olimpíadas. Então, nessas avaliações da base, a gente tem detectado, aconteceu no caso, por exemplo, de uma atleta de arremesso, que era uma atleta do Praia. Na última Olimpíada, ela precisava conseguir, era uma para-atleta, deficiente visual, ela precisava de conseguir o índice de 40 metros no arremesso do disco. E ela estava com 38 há já 4 anos desde Tóquio. E a gente fez uma avaliação, nós mudamos algumas coisas no posicionamento dela, foi uma análise qualitativa. E numa semana depois ela conseguiu bater 42 e conseguiu ir e foi para Paris. Então, quer dizer, foi uma coisa que nós fizemos em uma semana praticamente, conseguimos melhorar uma coisa que há 4 anos ela não conseguia mais melhorar. Apenas vendo o posicionamento dela durante o lançamento do disco, e com essas mudanças ali ela conseguia soltar o disco numa posição melhor, num momento melhor, e conseguiu dar essa diferença, e ela acabou indo para Paris e ganhou uma medalha lá. Então, tá aí, pessoal, o exemplo que o Mário trouxe pra gente da importância. Da importância de você avaliar o atleta, seja o atleta que está iniciando, seja o atleta experiente, o atleta profissional, e até mesmo, não só a avaliação, mas do profissional capacitado, né, para conseguir ler aquela avaliação, ler aqueles dados e interpretar para conseguir trazer uma melhor intervenção, um melhor treinamento para aquele determinado objetivo, né? Mário, queria que você deixasse aqui para a gente uma dica final, né, para a nossa audiência, para aqueles que estão iniciando ou que já tenham mais tempo de corrida, né, uma dica que você deixasse em relação à parte de avaliação. O que você pode falar para esse pessoal? As pessoas que estão iniciando o esporte, na corrida, primeiro saber qual que é o objetivo dela. Se você vai correr por saúde, se você quer ser um atleta, eu quero fazer uma maratona, ou eu quero só acompanhar uma pessoa que já está correndo, minha esposa está correndo, eu vou correr com ela. Então, assim que você vê o seu objetivo, você procure um profissional que vai te acompanhar aquilo. O profissional te ajuda bastante. Você não tem corrida é muito democrático, né? Você tiver um tênis e um calção, uma camiseta, você vai ali no Parque do Sabiá e corre na rua, você viaja, você consegue correr. Mas você fazer esse monitoramento é muito bom, que você saiba como está a sua evolução. Então, se o seu objetivo é saúde, você não precisa ser um atleta de alta performance, fazer treinamentos muito fortes, treinamento que você às vezes vai cansar, você acaba desistindo daquilo, né? Se você pega um treinamento pesado, você vê um atleta de alto rendimento, treina 8 horas por dia.
Se você quer só saúde, vai fazer isso, você vai acabar atrapalhando a sua saúde. Então você tem que ter o que eu indico. Tem o seu objetivo, traça metas, procura um profissional e vai encaminhando. Com certeza vai ter sucesso. Mário, queria te agradecer, tá? Por aceitar participar do nosso podcast, trazer um pouco da sua experiência, né? O Mário tem aí, como ele falou, 15 anos de corrida como atleta na corrida, mais de 10 anos também na parte do laboratório, da avaliação. O Mário está sempre ali na parte de avaliação de atleta corredor, entre outras modalidades. É uma pessoa que trabalha bastante com essas avaliações, com todos os tipos de avaliações biomecânicas, de composição corporal, entre outras. Tá? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse papo, pelas informações que você conseguiu trazer para a gente, né, para mim e para a nossa audiência. Tá? Eu que agradeço, sucesso aí na sua empreitada aí. Eu acho que isso realmente vai ser muito bom para quem está iniciando, para quem também já é atleta há longos tempos aí. Eu acho que a informação sempre é bom e parabéns aí pela sua iniciativa. Obrigado. Pessoal, então podcast Ritmo Certo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Tá? Acompanhe a gente lá no YouTube, @Ritmo Certo Podcast. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir o vídeo e compartilhar com aquele seu amigo, atleta de corrida, aquela pessoa que está iniciando na corrida e que precisa saber, né? E precisa ou quer saber um pouco mais sobre todo mundo da corrida. Tá? Muito obrigado pela sua audiência e procure, sempre que estiver iniciando, fazer uma avaliação inicial, busque um profissional capacitado para te orientar nesse processo. Tá? Quanto mais orientação, maior a chance de você continuar no processo e com segurança. Tá? Um abraço e até mais.